Tem dois motivos básicos que me fizeram fazer o que eu faço e ser a pessoa que eu sou hoje. O primeiro foi um chamado. Eu me sinto chamado para essa missão de trabalhar com cura, da espiritualidade e etc. desde os 8 anos de idade, um pouco antes de 8 anos. 8 anos para mim foi um marco. E depois eu comecei a dedicar a isso aos 22 anos de idade. Eu já terminei a minha formação de teologia num seminário interno e comecei a minha jornada. Em um determinado momento eu desviei a minha jornada e entrei no mercado de trabalho e fui trabalhar como executivo de empresas de varejo. E aí vem o segundo motivo, porque eu me tornei a pessoa mais estressada que eu já conheci, mais ansiosa, mais agoniada que eu podia me tornar. Então, em um determinado momento, por sorte, eu retomei a minha caminhada há mais de 30 anos e tenho tentado recuperar o que eu perdi naquele tempo, tentando construir e reconstruir e me reinventar todo dia para lidar com essas coisas. Então, quando eu falo de ansiedade, quando eu falo de estresse, não é tanto pelas minhas formações, depois pelo que eu estudei e aprendi, mas é pela experiência na pele. É pelo que eu experimentei na pele mesmo. E hoje eu vou contar para vocês uma história de um momento muito estressante e que me fez refletir bastante. Eu sou Onildo, sou terapeuta holístico. Você me encontra facilmente aqui no canal, é só procurar por Onildo. Se você já é inscrito aqui no canal, dê uma paradinha agora, deixa o seu like, porque isso ajuda bastante. E se por acaso você chegou ao canal hoje, a primeira vez, assistir a esse vídeo e gostar, eu convido você a se inscrever, será muito bem-vindo. A gente conversa aqui todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o crescimento pessoal, crescimento espiritual, baseado na fonte da inteligência espiritual. Então, será muito bem-vindo aqui com a gente. Então, como prometi, vou contar uma história de um momento muito estressante na minha vida. Lembra quando começou os celulares? Era aqueles celulares grandões, né? Pesava quase 1 quilo um celular daquele, mas era muito empolgante. E as pessoas compravam os celulares e colocavam uma capinha, penduravam na cintura e andavam, parecia que estava todo mundo armado. Tinha uns que tinham 2, tinha um de um lado, outro do outro. E eu não tinha ainda comprado um celular. E aí resolvi que precisava comprar um celular, porque não é possível, estava na moda, todo mundo tinha, e eu queria comprar um celular também. E não era tão fácil. Não era tão fácil encontrar. E uma loja fez um anúncio, isso em Salvador, Bahia, fez um anúncio que havia chegado centenas de celulares, estava fazendo lá uma promoção. E a loja estava anunciando o dia que ia abrir pela manhã para comprar o celular. As pessoas tinham que chegar, fazer uma inscrição, entrar numa fila para comprar, porque era muita gente interessada. E eu corri para lá. E fui, passei lá pelo tal balcãozinho, fiz a minha inscrição. Então quem fazia a inscrição como se estava garantido que teria um celular para aquela pessoa. Quem chegasse depois ia fazer a inscrição, provavelmente para uma outra remessa. E eu fiz a minha inscrição e tinha aí umas 100 pessoas na fila na minha frente. E eu deixei de ir para o trabalho naquele dia para ir para a fila para comprar aquele celular. E a fila começava na calçada, subia uma escada, a loja era no 2º piso, e subia a escada, chegava lá, tinha uma sala com várias cadeiras. À medida que ia vagando as cadeiras, as pessoas iam sentando. Eu já estava na porta, então tinha ali umas 30, 40 pessoas sentadas. Então levantava, ia lá, era atendido, recebia o celular, passava no caixa, pagava e ia embora alegre da vida, sorrindo. E eu já estava muito irritado, porque tinha chegado lá cedo, já eram umas 9 horas, já caminhando para 10, com fome, sabendo que tinha muita coisa para fazer e eu ali naquela fila. Mas eu já estava sentado, mas já estava assim, praticamente descontrolado, porque estava uma desorganização, estava uma bagunça, demorava demais para atender. E finalmente, quando estava faltando ali umas 10 pessoas, o dono da loja chega lá, assim meio pálido, pede desculpas e diz o seguinte: olha gente, infelizmente vocês vão ter que ficar para a próxima remessa porque acabaram os celulares.
Criança, vocês não têm ideia do que aconteceu, não. Isso aqui já estava fervendo, eu já estava muito irritado. Eu estava ali há mais de 3 horas esperando, em pé na calçada, subir aquelas escadas, esperando sentado. Eu explodi, eu fiz um escândalo, eu gritei, falei coisa, falei palavrões, esculhambei todo mundo. Realmente eu me perdi completamente. Mas isso tudo bem porque já tinha acontecido outras vezes. Mas ali eu aprendi uma coisa, que é o que eu quero passar para vocês hoje, com o dono da loja. Quando o dono da loja percebeu o começo da minha explosão, ele simplesmente se aquietou, não disse uma palavra, não mexeu um músculo, não fez nenhum gesto de julgamento, de ameaça, de nada. Simplesmente deixou falar o quanto eu quis falar. Esbravejei, xinguei e ele não teve nenhuma reação. E eu fui saindo e quando chegou na porta eu ainda olhei para trás para ver se ele tinha esboçado alguma reação. Nada. Ele ficou calado, com a cabeça um pouco para baixo, olhando para mim, olhava para as pessoas, olhava para mim. E eu finalmente fui embora, entrei no carro e saí esbravejando. Mas quando eu cheguei no carro, que comecei a dirigir e já em direção para o trabalho, atrasado, irritado, sem o celular, começou a chegar uma sensação de vergonha. Vergonha de mim mesmo. Porque eu explodi. E sobretudo, vergonha daquele cara. Porque ele estava vendendo celular. Ele ofertou o celular, acabou, foi mais gente do que ele imaginava. Pode até ter errado lá nas contas, mas ele foi muito genial. Ele foi muito genial. Ele simplesmente não reagiu. Ele percebeu e se colocou numa posição de um ser superior. E essa imagem ficou na minha cabeça até hoje. Então, as outras vezes que eu ainda tive alguma explosão depois dessa, sempre vinha aquela imagem na minha cabeça. E eu fiquei me perguntando por quê? O que aquele homem usou para se comportar daquela forma? E eu vou dizer uma coisa para você, é por isso que a capa desse vídeo diz assim para você: ninguém nunca disse isso antes. E eu vou dizer para você a conclusão que eu cheguei e a técnica que eu venho usando para lidar com isso, ensinando pessoas, e hoje eu vou falar para você também. Aquele homem usou o ego. Porque o maior aliado que nós temos, ou o inimigo, seja lá o que for, a nossa condição de seres humanos não iluminados, a única ferramenta que nós temos é o ego. Mas nós podemos usar o ego de uma forma inteligente a nosso favor. E aquele homem soube usar e eu aprendi isso e tenho usado ao longo do tempo. De que forma você pode usar o ego a seu favor para não se estressar, para não se irritar, para não se perder? É você usar o ego a seu favor. Porque ali, quando eu usei o ego também, eu estava usando o ego e aquele homem estava usando o ego. Eu estava usando o ego contra mim. Porque eu estraguei o meu dia, estraguei a minha semana. Eu posso dizer que eu estraguei o meu ano, que eu passei muito tempo sofrendo com aquilo, com vergonha, chateado, aborrecido. Entende? Mas se eu tivesse usado o ego a meu favor e tivesse feito a seguinte escolha: me importa muito mais ser feliz do que ter razão. Ali eu tinha razão. Aparentemente eu tinha razão. Aparentemente eu estava certo. Eu me senti enganado. Então, para ter razão, eu quis colocar essa razão no grito, na força. E, na verdade, eu produzi uma quantidade muito grande de adrenalina e produzi um estresse muito grande. O cortisol com certeza subiu. Com certeza eu fiquei sofrendo aí dias e dias, talvez um ano sofrendo, porque eu usei o ego contra mim. E o lojista usou a favor dele. Ou seja, que eu quero é ser feliz. Vou ficar caladinho aqui, na minha. Ele levanta e vai embora. Porque se ele tivesse usado o ego também contra ele e tivesse reagido para mostrar que ele era mais macho do que eu, a gente fatalmente teria se agredido mais com palavras, talvez até fisicamente. Talvez ele até me desse um tiro, fizesse uma bobagem, tinha estragado o negócio dele.
E o negócio dele não sofreu absolutamente nada. As pessoas já estavam ficando com pena dele de tanto que eu estava xingando. Até as pessoas que já estavam com raiva também já estavam sendo muito mais simpáticas a ele do que a mim, porque eu estava passando dos limites. Então, use o ego a seu favor, com essa linha de raciocínio que você já conhece, porque essa frase é muito comum. Importa muito mais ser feliz do que ter razão. Então, se você usar isso, usar o ego ao seu favor, é fazer por você, não é fazer pelo outro, não. Faça por você, não estrague o seu dia por causa de erro dos outros. Não estrague o seu dia por causa de bobagem que os outros fizeram. E eu fiz aqui uma listinha de situações que você pode usar isso. Por exemplo, em relação aos seus filhos, se você tem filhos pequenos, o filho fez uma bobagem, você pode reagir e deixar o estresse se manifestar. Estragar o dia dele, estragar o seu, não corrigir, não disciplinar, criar apenas raiva e medo. Então, se ao invés disso, ela fez lá a coisa errada, vou ficar na minha, depois eu chamo e converso quando eu tiver calma e quando ela tiver calma. Isso é sabedoria, isso é usar o ego a seu favor, mas não faça isso por ela não, faça isso por você, para não estragar seu dia. Nos relacionamentos tem muita oportunidade de atrito, em que nós temos a tendência de reagir. Alguém falou, fez qualquer coisa, o companheiro, a companheira, e a gente reage. Não reaja mais, mas por você. Não é pela pessoa, não. Não é porque a pessoa merece, mas não é por isso, não. Comece usando o ego a seu favor, para não estragar seu dia. Fique na sua. Depois, num outro momento, você conversa sobre o assunto com mais leveza. É isso que eu estou dizendo que ninguém disse antes. Para a gente usar o ego a nosso favor, fazer sempre por nós. O que importa é ser feliz e não ter razão, diante de qualquer que seja a situação ou de quem quer que seja. No trânsito, por mais que você tenha sido aborrecido no trânsito, não estrague o seu dia, não crie cortisol, não crie adrenalina, não crie doença para você, porque isso te envenena. Quando você comete pequenos erros, se importa ser feliz, muito mais do que ter razão. Se castigar, se autopunir por causa disso, não estrague seu dia, faça por você, entende? E na maioria das vezes as coisas resolvem por si só. É muito mais sábio ser feliz do que você se contaminar com os venenos do estresse, porque esse estresse vira ansiedade, vira doença e pode realmente acabar com você. Então, olha, se tem um jeito de a gente usar o ego a nosso favor, é dessa forma, não reagindo, baseado nessa frase, nesse contexto. É muito mais importante ser feliz do que ter razão, mas fazer isso por você, quando você estiver lidando com outras pessoas, é para você não adoecer, fique na sua. E isso não é se humilhar, isso é ser sábio, isso é ser inteligente, isso é ser superior. Entende? Bom, eu espero ter contribuído com você, contando para você aqui dessa minha fragilidade. E como eu disse, depois disso ainda tive outras. E venho tentando cada dia me reinventar, me reconstruir, para que realmente isso desapareça, porque eu não quero estragar o meu dia, não quero estragar um minuto da minha vida por causa de estresse, de ansiedade. Uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos na mentoria é sobre isso. Cuidar de si, ser feliz. Se você for feliz, estiver bem, o mundo, os outros vão conseguir ser felizes e ficar bem também. Se você quiser conhecer também a mentoria, sempre tem um link aí embaixo. É só você perguntar mais informações. Deixe seu like se você gostou. E se é a primeira vez que chegou ao canal e gostou desse vídeo, se inscreva, será muito bem-vindo. Espero você no próximo vídeo.